que esse vídeo não seja chato e eu fique aqui totalmente engessado, metendo pau no Banco Inter e falando sobre os pontos negativos que eu encontrei, eu já quero te adiantar uma coisa. Eu sou cliente do Banco Inter e uso o Banco Inter como minha conta principal e também como a minha corretora. Em particular, eu gosto muito, porém, como cliente, eu identifiquei alguns pontos que, na minha opinião em particular, o Banco Inter ainda precisa melhorar. Então eu decidi trazer esse vídeo aqui no formato de um vídeo intuitivo, para que você também consiga ter uma pequena noção de como funciona o Banco Inter, quais são os benefícios que eu tenho como cliente e também os pontos que eu encontrei negativos, que na minha opinião o Banco Inter ainda pode melhorar. Então assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você que já tem conta no Banco Inter ou você que está estudando um pouquinho mais sobre a instituição e está pensando em abrir a sua conta, com certeza esse vídeo vai te ajudar. Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Santos e esse aqui é o canal FlyFi. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque aqui eu falo de investimento de um jeito que eu sei que você entende. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Banco Inter, que é um banco que eu sempre trago vídeos aqui para vocês no canal, porque é a conta que eu uso como conta principal. Então o Banco Inter é uma conta digital e eu incluo ele em várias vantagens. O Banco Inter, na minha opinião, tem muitas vantagens porque, primeiro, tem um super aplicativo, um aplicativo muito intuitivo, aonde você tem cashbacks fazendo compras dentro do próprio aplicativo. Então, dentro do aplicativo do Banco Inter, você tem acesso a várias lojas grandes, como Ponto Frio, lojas americanas, e você pode fazer compras utilizando o próprio aplicativo. E você também tem cashbacks, ou seja, você tem uma parte do dinheiro que você comprou dentro do próprio aplicativo, você tem de volta em forma de remuneração. Então, o Banco Inter sempre faz diversas campanhas muito chamativas para que os clientes do Banco Inter usem o próprio aplicativo para fazer compras em grandes sites. E aí você tem um cashback. Então, para mim, como cliente, isso é muito vantajoso. O Banco Inter conta com um super aplicativo onde você pode fazer investimentos dentro do próprio app. Então, você consegue investir na bolsa de valores, em renda fixa, em fundos de investimentos, no Tesouro Direto, tudo dentro de um único aplicativo. E essa é uma vantagem enorme, principalmente para a galera que tem um celular que não tem tanto espaço. Então, você consegue ter um único aplicativo e o Banco Inter é um banco completo, onde você tem ali consórcios, maquininhas de cartões de crédito, você tem empréstimos e também você tem programas de indicação. Eu acho interessante do Banco Inter também que dentro do próprio banco você tem um CDB mais limite de crédito, que para aquelas pessoas que não têm um score muito alto, você pode fazer uma aplicação com liquidez diária e o mesmo valor que você investiu, você tem em limite de crédito para você poder usar sem necessariamente você precisar de um score muito alto. Então, eu vejo várias vantagens dentro do Banco Inter, principalmente dentro do próprio aplicativo. Então esses são alguns dos pontos que eu encontrei e são pontos interessantes que eu gosto de destacar como cliente. Porém, eu também listei aqui alguns pontos que, na minha opinião, são pontos negativos que o Banco Inter ainda deixa um pouco a desejar. Só que antes desse vídeo começar, se você já é cliente do Banco Inter e também tem alguma opinião em relação a alguns pontos que o banco pode melhorar, deixa para mim aqui nos comentários que eu tenho certeza que isso vai ajudar todo mundo, principalmente aquelas pessoas que estão com algumas dificuldades ou pensam em abrir uma conta na instituição. E o primeiro erro que eu identifiquei, e é um erro que eu recebi muitos comentários aqui no YouTube, porque eu tenho diversos vídeos falando sobre os investimentos do Banco Inter, e um erro que a galera sempre comenta é o erro com problemas de autenticação na abertura da conta. Eu sei que isso pode não ser um erro individual do banco, porque dependendo do celular da pessoa, da internet da pessoa, isso pode sim atrapalhar, mas recentemente eu testei isso na prática, tentando abrir uma conta no Banco Inter para o meu pai. E aí a gente teve alguns problemas na hora do envio da foto. Os documentos estavam todos certos, todas as informações estavam corretas, porém não estava autenticando a foto que ele estava enviando para o banco, ou seja, um erro dentro do próprio aplicativo. E eu achei isso um ponto muito negativo porque, por exemplo, o meu pai, ele não é uma pessoa extremamente digital. Meu pai ainda tem conta em um bancão e eu convenci ele que se ele abrisse uma conta no Banco Inter seria muito melhor, porque ele não pagaria taxas e ele conseguiria fazer tudo dentro de um aplicativo. Só que demorou uma semana e meu pai estava quase abrindo mão de abrir conta no Banco Inter simplesmente por um problema de autenticação. Então, na minha opinião, isso é um
ponto negativo de um banco digital, porque a acessibilidade precisa ser uma vantagem. Então, se você já teve esse erro, conhece alguma pessoa que teve, deixa pra mim aqui nos comentários, porque, na minha opinião, isso é um ponto negativo que o Banco Inter ainda precisa melhorar. Ponto negativo número 2, o Banco Inter demora uma eternidade para atualizar a sua carteira de investimentos. Então, se você já investe pelo Banco Inter, você sabe muito bem do que eu estou falando. Quando você compra ações, fundos imobiliários, ou quando você já tem uma carteira de investimentos montada, o Banco Inter demora muito tempo para atualizar a sua carteira. O home broker, ele está sempre disponível nos dias úteis e o mercado, a B3, funciona de segunda a sexta. Só que o Banco Inter demora muito tempo para atualizar caso você compre uma ação até ela chegar exatamente na sua carteira, sempre está desatualizada. Por exemplo, faz mais de 2 anos que eu invisto pelo Banco Inter e, para ser sincero com você, eu acho que a minha carteira nunca esteve 100% atualizada. Então, mesmo eu usando o Banco Inter como corretora e eu gostando do serviço do banco, eu ainda uso um aplicativo externo para eu fazer a administração da minha carteira, que é o Trademap. Então, eu tenho as minhas ações onde eu comprei através do Banco Inter, mas eu faço todo o acompanhamento de carteira através de um aplicativo externo, porque no Banco Inter sempre está desatualizado. Então, isso eu acho que o Banco Inter ainda tem muito a melhorar. Terceiro ponto negativo, problemas para usar o home broker pela primeira vez. Eu tenho 3 vídeos aqui que eu vou deixar aqui no card, que são vídeos que eu fiz explicando e deixando mais claro para as pessoas o que realmente elas precisam fazer quando você acaba de baixar e criar a sua conta no Banco Inter e você quer ter acesso ao home broker. O banco nunca deixou isso muito bem claro do que realmente você precisa fazer, e ele deixou claro que você precisa ter um investimento em renda fixa para que você consiga destravar o home broker. Porém, em alguns casos, isso não é necessário. Existem pessoas que abrem a sua conta e já têm acesso ao home broker, e tem pessoas que ainda têm essa dificuldade. Então, como um banco digital, eu acredito que ainda falta um pouco de eficiência nessa parte, principalmente na parte do home broker, porque uma das vantagens do Banco Inter é você ter um banco digital e também ser uma corretora. Então, se você tem um problema na corretora, tecnicamente você tem uma parte ali, que é a parte dos investimentos, que fica obsoleta. Então, esse problema no home broker do Banco Inter é um problema que eu vejo que o banco vem tentando solucionar, mas ainda está em falta. Eu recebo muitos comentários nos outros vídeos do YouTube da galera ainda reclamando do primeiro acesso ao home broker. Quarto ponto negativo, eu não acho o Banco Inter muito claro em relação às parcelas do cartão de crédito. O Banco Inter atualizou recentemente esse serviço, porém ainda não é tão intuitivo como no Nubank. Então, eu utilizo o Banco Inter como conta principal e toda vez eu tenho dificuldades de me localizar dentro da área de cartão de crédito. Eu não sei exatamente qual é o dia exato que a fatura fecha, quando realmente essa parcela vai ser abatida, e eu acho que falta um pouco mais de clareza dentro do app para que você consiga se localizar e entender de fato ali. Falta um pouco mais de dinâmica e clareza em relação à parte de cartão de crédito. Então, na minha opinião, isso é um ponto negativo, porque como cliente do Inter, eu vejo que o Nubank tem essa vantagem, e em relação ao cartão de crédito, acredito que o Nubank ainda leva muita vantagem em relação ao Banco Inter. Quinto ponto negativo, e esse é um ponto que recentemente eu fiz um vídeo e acredito que muitas pessoas vão entender. O Banco Inter tem a parte das comunidades de investimentos, onde você pode se juntar com uma galera para investir em ativos, e você vai acumulando cashbacks e você vai acumulando rentabilidade nos investimentos, porque vocês estão investindo em grupo. Porém, as comunidades não são abertas para o público em geral. Você precisa de um convite para você ter acesso, e às vezes a pessoa que acabou de abrir conta no banco, ela não conhece muitas pessoas que têm conta no banco ou que fazem parte de uma comunidade, fazendo assim muitas pessoas não terem acesso às comunidades de investimento. Eu sei que o Banco Inter está trabalhando para mudar isso e em breve provavelmente vai lançar uma atualização, porém isso ainda não ficou muito intuitivo. Eu fiz um vídeo falando da comunidade de investimentos e eu percebi que muitas pessoas têm vontade de participar de uma comunidade, mas não têm acesso, porque não conhecem pessoas que fazem parte de uma comunidade, e você só pode entrar através de um convite, sendo que as comunidades têm um limite de apenas 20 participantes. Então eu acredito que o Banco Inter poderia ou aumentar o número de participantes ou abrir as comunidades para o público em geral, que ficaria muito mais fácil das pessoas participarem. Sexto ponto negativo, e esse é um ponto que pode ser negativo para algumas pessoas, para outras não, que é o fato dos dividendos caírem diretamente na conta corrente. Quando a gente tem
tem uma conta corrente e a gente tem uma carteira de investimentos, você planeja os seus investimentos fora da sua conta corrente, porque quando você vai fazer um TED, por exemplo, para a corretora, você já entende que aquele dinheiro está sendo direcionado para os investimentos. Porém, o Banco Inter, quando você tem ações que pagam dividendos, esses dividendos caem diretamente na conta corrente, o que pode ser um ponto negativo para muitas pessoas que deixam contas em débito automático. Às vezes, o dividendo caiu na conta e era o mesmo dia de um pagamento no débito automático e simplesmente os dividendos vão embora e às vezes a pessoa não tem acesso. Então, pode ser um ponto negativo para algumas pessoas, pode ser um ponto positivo para outras. Na minha opinião, o Banco Inter poderia deixar os dividendos numa parte separada ali na aba de investimentos. Então, na minha opinião, eu encaro isso como um ponto negativo. Sétimo ponto negativo, não é muito frequente, mas o Banco Inter já apresentou problemas com o Pix nos feriados ou em dias muito movimentados. Eu nunca tive problemas muito sérios com a parte de enviar ou transferir dinheiro ou receber pagamento através do Banco Inter, mas já apresentou alguns problemas quando eu precisei, principalmente nos feriados, final de ano, em datas comemorativas. Então é um ponto que o Banco Inter tem trabalhado em relação a isso, porque eu percebo que não é um erro frequente que acontece, mas às vezes acontece e pode ser em um momento que você realmente necessite. Então, na minha opinião, coloquei isso como um ponto negativo, porque na minha opinião, com o banco digital, o Banco Inter precisa ter 100% de eficiência na parte de pagamentos e também de recebimentos. Oitavo ponto é o tempo de liquidação e custódia da B3 demora até 2 dias úteis para cair na sua conta. E isso é um problema que está ligado ao primeiro problema que eu citei lá em cima para vocês, que é a demora na atualização da carteira. Então, quando você faz o investimento, quando você compra uma ação, o seu dinheiro demora até 2 dias úteis para sair da sua conta e também demora até 2 dias úteis para aquele investimento ser contabilizado na sua carteira de investimento, o que pode ser um ponto negativo, pois isso não fica muito claro para a pessoa que acabou de abrir a conta e começou a investir. Então, acredito que esse delay de 2 dias úteis ainda é um ponto negativo, porque está acompanhado de uma falta de atualização da carteira em tempo real, como por exemplo o próprio aplicativo do Trademap. Então, na minha opinião, isso é um ponto negativo, porque como banco digital, o Banco Inter deveria ser mais preciso em relação à atualização da carteira e também poderia melhorar esse tempo na liquidação e custódia da B3 para facilitar a dinâmica entre os clientes do banco e também os investidores. Só que aí eu quero saber de você, se você já utiliza o Banco Inter ou tem alguma dúvida, deixa pra mim aqui nos comentários algum ponto positivo e um ponto negativo. Lembrando que esse vídeo aqui não tem intenção de denegrir a imagem do Banco Inter, muito pelo contrário, eu utilizo o banco, gosto muito da instituição e sempre falo bem aqui do Banco Inter. Mas esse vídeo serviu para você ter uma opinião diferente do que somente pontos positivos, para você definir se vale ou não vale a pena para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, porque aqui eu falo de investimento de um jeito mais simples, de um jeito que eu sei que você vai entender. E se você quiser conteúdo como esse, só que todos os dias, me segue no Instagram, que é @canalflyfis. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!